Uma das perguntas que vem na cabeça de muita gente, eu também me fiz essa pergunta quando eu estive a aprender sobre este algoritmo, é como é que eu posso achar um valor de K, nesse caso? Como é que eu vou saber que no meu conjunto de dados, por exemplo, tem 1 bilhão de registros lá de clientes? Como é que eu posso saber em quantos grupos eu posso dividir este conjunto de dados? Porque eu posso colocar 2, mas se calhar o ideal é 4, se calhar o ideal é 10 ou 3. Então, como é que nós podemos encontrar este valor? Então, existe um método chamado elbow method, ou método do cotovelo. Este método é utilizado para achar o valor ideal do kappa. Esse método serve para isso. Em que consiste esse método? Esse método consiste na soma dos erros quadráticos, ou seja, cada dado que nós temos aqui, nós anteriormente falamos sobre distanciamento, nesse caso, onde cada ponto vai pertencer a um cluster, caso ele esteja mais próximo a este centroide aqui, em relação a este aqui. Então, em cada cluster, nós vamos calcular a distância disso aqui para o centro, a média dessas distâncias todas aqui, conforme nós vemos aqui na fórmula. Tem a distância, isso aqui é a posição do ponto, isso aqui é a posição do centroide. Em português, eu gosto muito como se diz, soma dos quadrados da distância entre cada ponto. Então, isso aqui é a soma do quadrado da distância. Isso também é a soma do quadrado da distância, nesse caso, do cluster 2. Essas somas, depois, é o somatório, na verdade, do quadrado. Desculpa aí. É o somatório dos quadrados das distâncias de cada ponto ao centroide. Através desta soma, nós vamos conseguir depois plotar em um gráfico onde o lado do gráfico onde estiver mais próximo, mais parecido com um cotovelo humano mesmo, será o ponto ideal ou o número ideal de capas que nós vamos necessitar. Então, temos aqui a nossa fórmula, onde tanto o cluster tem a sua posição, os pontos também. Então, o X, nesse caso, é o ponto, e o C2, nesse caso, é a posição do cluster. E, geralmente, é elevado ao quadrado para evitar com que haja números negativos nos resultados. Quando nós plotarmos o nosso gráfico, nós vamos ter algo parecido com isso aqui, onde isso aqui vai representar o número de cluster que nós temos, e aqui é onde vai ter o valor das tais somas. Significa que quando o cluster é 1, nós vamos ter uma soma, quando o cluster for 2, também vamos ter uma soma, quando o cluster for 3, nós também teremos outra soma. Então, conforme nós conseguimos ver aqui no gráfico, nós queremos saber qual é o valor ideal para selecionar, ou qual é o número ideal de K que nós precisamos, ou Kappa. O cotovelo do nosso gráfico está aqui, nesse ponto. Então, o número ideal para essa situação é o 3. E fiquem tranquilos, nós vamos ver isso na prática em Python, porque essas fórmulas aqui nós não vamos fazê-los manualmente. Geralmente o algoritmo já faz isso, mas é muito importante nós percebermos esses conceitos para que, quando nós tivermos um resultado, possamos perceber como é que se obteve aquele resultado e como é que está a funcionar este mesmo algoritmo.